Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Pets dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia. A apresentação também estará disponível para download. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, cliquem no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva seu nome e empresa. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar o microfone. Você deve ativá-lo para fazer perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Informamos também que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão com o ícone do globo, Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download no website da companhia. Estão presentes o senhor Sérgio Zimmermann, fundador e presidente da companhia, e a senhora Aline Pena, CFO e diretora de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra ao senhor Sérgio Zimmermann. Obrigado. Bom dia a cada um de vocês. Obrigado pelo tempo de cada um aqui. Antes de entrar propriamente na apresentação, só fazer alguns comentários breves. Primeiro que esse trimestre, ele, entre aspas, já havia sido cantado antes, no sentido das melhoras operacionais que nós começamos a ter nos trimestres anteriores, e o que faltava é ter um trimestre com as melhores operacionais refletida no financeiro também. E é exatamente o que esse trimestre consolida. Por outro lado, acho que talvez uma mensagem central aqui para a gente passar é que a gente, sem dúvida nenhuma, teve um dos melhores últimos trimestres de apresentação da companhia, mas eu poderia dizer que a gente teve esse trimestre apesar do cenário competitivo, né? Apesar disso, a gente teve o resultado bom. E vejamos algumas questões. A gente teve um crescimento de lojas físicas maior do que no online. Isso é um fator que pressiona a margem positivamente. Nós tivemos crescimento de marca própria. Isso é uma coisa que pressiona a margem positivamente. Nós tivemos um amadurecimento do parque de lojas na medida em que a gente desacelerou a abertura de lojas. Isso também ajuda a pressionar margens. E o que acontece? Se você pensar em margem bruta, ela ficou relativamente estável. Por que tudo isso? Por conta da nossa necessidade de competição. Ou seja, a gente pode reduzir custos, a gente deve reduzir custos, mas a gente precisa manter o nível de competição. E aqui me permitam, eu aproveito só para relembrar a quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, exatamente o racional da fusão com a Cobase. Redução de custos. Nós precisamos reduzir custos para quê? Para aumentar a competição, para aumentar a competitividade. Existe o avanço importante dos marketplaces. Acho que em outros segmentos vocês já devem acompanhar isso. No segmento pet, isso não é diferente. E só existe uma forma da gente competir bem: a forma de ser cada vez mais eficiente em custos, ser cada vez mais eficiente em produtividade. Nesse sentido, a gente precisa permanentemente estar tomando iniciativas e a fusão é uma dessas iniciativas, digamos, de que mexe o ponteiro de grande porte para justamente aumentar de forma considerável a competição e, portanto, melhorar o cenário para o tutor de pet, exatamente no sentido
oposto do que algumas notícias procuram passar. Vamos lá, entrando na apresentação, falando dos destaques aqui do trimestre, nós tivemos um crescimento de receita bruta de 8,6% contra o ano anterior. Aqui, valendo ressaltar que a receita de 1,1 bi é a maior receita histórica nesses 23 anos de Pets. Então, é um trimestre histórico em receita de vendas. O same-store sales cresceu 5,5%, a margem bruta foi de 39,2%, isso significou 0,2 pontos percentuais a mais que o ano anterior. Lembrando que isso significa um crescimento de 9,1% contra o ano anterior. Já a margem EBITDA ajustada foi de 7,8%, o que é um crescimento expressivo sobre o ano anterior, que um crescimento de 1,7 pontos, ou de quase 40% contra o ano anterior. E veja que o EBITDA nominal de quase 84 milhões também é um EBITDA recorde da companhia. Nesses 23 anos, nós nunca tínhamos feito um trimestre com 84 milhões de EBITDA. No lucro líquido, há um crescimento considerável de 82% no lucro líquido ajustado, totalizando 18 milhões. Naturalmente, ainda é um número bastante modesto quando você pensa nominalmente, mas vamos lembrar que a empresa, ainda por ter um parque bastante novo, ela é bastante penalizada entre a linha do EBITDA e a linha do lucro pela questão da depreciação das lojas, né? Essa é a grande linha que afeta o nosso resultado, já que em despesas financeiras a empresa mantém uma saúde de endividamento muito sólido. Temos geração de caixa operacional, nesse trimestre foi 56 milhões e meio gerados no trimestre, o que também, como eu disse, é um fundamento importantíssimo da companhia, o quanto nós estamos nessa época de juros estratosféricos, juros impagáveis para o varejo, nós estamos absolutamente disciplinados na gestão de recursos, fazendo investimentos no tamanho no tamanho da possibilidade da geração de caixa. Podemos seguir. Então, aqui, como eu disse, esse resultado ele vem, sobretudo, do foco em eficiência. Nós tivemos um primeiro trimestre com algumas questões operacionais importantes sobre perda de produtividade, especialmente no centro de distribuição, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. E a gente percebe que várias iniciativas que nós implantamos no final do primeiro trimestre para corrigir o rumo da rentabilidade, elas surtiram resultado no segundo trimestre. E aqui acho que sempre é bom ressaltar que, naturalmente, cortar despesa é fácil, né? Cortar despesa é só cortar. O problema é você cortar errado. Quando você, ao invés de cortar uma despesa que é uma gordura, você corta uma despesa na carne, você pode até construir algum valor de curto prazo, mas normalmente você destrói valor de longo prazo. E é exatamente essa disciplina que nós estamos procurando ter. O tipo de economia, o tipo de despesa que nós estamos fazendo, de maneira que não impacte absolutamente nada a boa jornada que o consumidor tem nas nossas lojas. Quando você pensa em geração de caixa, só vamos lembrar aqui que o nosso caixa até terceiro trimestre do ano anterior, ele era próximo de zero, ou seja, a gente tinha uma dívida líquida zerada. Nós fizemos, por conta da transação com a Cobasi, o pagamento de dividendos anunciados lá de 130 milhões de reais, e dá para perceber claramente a nossa capacidade de geração de caixa, já que dos 130 milhões, a gente mantém agora um nível de dívida menos da metade disso.
Então, mostra realmente toda. E continuando fazer os investimentos. Então, isso mostra exatamente o que eu estava dizendo sobre a disciplina na gestão do caixa. Em termos de logística e operações, nós tivemos um problema bastante pontual no início do ano, mas que gerou impactos, sobretudo financeiros, importantes, e uma forte atuação da área no sentido da correção fez com que a gente corrigisse isso, não só para o segundo trimestre, mas para os próximos trimestres. Coisas estruturais foram corrigidas, especialmente com a ampliação do CD que possibilita um manejo melhor dos produtos. Podemos seguir. Aqui no cenário macro, ambiente competitivo, conectando ao que eu falei no início, nós temos claramente um aumento de competição, sobretudo vindo do marketplace, né? Aqui a gente sente um, um aumento, a gente detecta um aumento mais importante dos vários players de marketplace e, naturalmente, a nossa disciplina em tentar acompanhar toda essa competição. Agora, veja que o resultado disso é um crescimento mais forte na loja física do que no próprio online, onde a gente tem sentido mais dificuldades. Uma coisa que também que contribuiu para o movimento foi eu havia alertado em trimestres anteriores que a gente tinha o desafio de estar trabalhando com inflação zero nos produtos PET. Já nesse trimestre, voltou um pouco de inflação, ainda menos que o IPCA, mas já voltou um nível importante aí, entre 3 e 4 pontos de inflação no trimestre, o que, sem dúvida nenhuma, contribui para o resultado financeiro. Sobre engajamento de vendas, a Pets, desde o ano passado, lançou um produto de gamificação de vendas. É um enorme campeonato entre as lojas. O campeonato foi um absoluto sucesso no segundo semestre de 24. Houve uma edição de um novo campeonato no primeiro semestre de 25. E agora a gente está fazendo a segunda edição do mesmo campeonato do que foi feito em 24. E esse campeonato ele tem uma coisa extremamente forte, que é o engajamento em relação a vendas, que é a motivação da equipe, que é a disputa saudável das lojas, no sentido de cada vez performarem melhor, e aquilo que está nos alvos do campeonato, que são os objetivos lá da gamificação, experimentam um aumento sempre considerável e tem nos ajudado muito, não só nas vendas, como, por exemplo, no próprio Pix, que normalmente faz parte das metas, um aumento expressivo de participação do Pix nas lojas, que naturalmente representa um alívio nas taxas de cartão e o próprio fluxo financeiro que fica melhor. Uma coisa importante para compartilhar, né, esse ano nós assinamos com a Urbia, que é a concessionária do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, um dos parques mais importantes da América Latina, um contrato de 3 anos de exclusividade para sermos parceiros, né? Parceiros lá no Cachorródromo, aliás, o maior cachorródromo da América Latina, são mais de 9 mil metros quadrados, é um público extremamente qualificado. Nós temos autorizações pontuais para fazer eventos ao longo do parque, para fazer abordagens ao longo do parque, pontos de água pelo parque. Em breve deverá ter vending machine para colocar alguns produtos que o usuário do parque pode estar precisando na relação com o seu pet. Enfim, nós abraçamos o Parque Ibirapuera, o Parque Ibirapuera nos abraçou de forma a receber muito bem os tutores que vão lá passear com seus pets. A gente considera esse tipo de parceria extremamente estratégico, porque a gente está falando em experiência da marca, em ponto de contato com um público extremamente relevante para a cidade de São Paulo. Podemos seguir.
Em relação às marcas próprias, aqui, trimestre após trimestre, a gente tem colocado isso. Aqui no segundo trimestre não foi diferente, mais um crescimento robusto, 43% contra o ano anterior. Então, veja que a gente está falando de um crescimento médio de 8% para um crescimento específico em marcas próprias de 43%. E com uma participação cada vez mais expressiva. Veja que a gente já está falando de uma participação de 12,5% de vendas no segundo trimestre. Isso é um acréscimo de 3 pontos percentuais contra um ano antes. E a boa notícia aqui é que não existe nenhum sinal de arrefecimento desse crescimento. Marca própria continua performando de maneira muito interessante em diversas categorias, que é acessórios, pet food, camas, assim, guias e coleiras. Muito interessante essa dinâmica naturalmente, quando a gente fala em marca própria, é um conjunto de marcas, mas que estão sendo muito bem aceitos pelo consumidor como um melhor custo-benefício. Podemos seguir. O clubes aqui, um clube de benefícios que foi uma grande evolução, já que a gente só tinha um Vale a Pena Ser Fiel, que era um programa lá desde 2008, mas era um programa muito específico para as lojas físicas, o que basicamente era um programa de cashback, muito bem sucedido, mas que a gente precisava evoluir esse programa. E a evolução desse programa foi o Clubes. O Clubes tem esses 3 níveis que são pagos, tem o Clubes Bronze, que não está aqui, mas que é a inscrição gratuita a você ser cadastrado na companhia. E o interessante é os excelentes resultados que nós estamos tendo com isso. A gente começou vendendo só no digital, depois isso foi para as lojas físicas, e a hora que foi para as lojas físicas para fazer a venda do clubes, em apenas um mês a gente dobrou o número de assinantes e a gente continua crescendo a um número bastante interessante. A gente a gente está muito feliz de ver que essa parte dos níveis pagos de assinatura estão tendo muito boa repercussão na percepção dos nossos consumidores, porque no final do dia não é o consumidor que está pagando clubes para nós é que estamos pagando para ele, e qual que é a moeda de troca disso? É que é o aumento de compra que ele faz, ou seja, a gente vende mais barato para ele, mas ele compra mais com a gente, e, portanto, deixa mais cash margem para nós. Essa é a lógica embarcada dentro desse tipo de programa. Podemos seguir. Aqui a Seres Saúde, o plano de saúde da Seres, é um programa que foi lançado em abril de 25, inicialmente vendendo lá em 5 hospitais, depois de maio e junho teve a ampliação dos canais de venda, em agosto tem um lançamento digital previsto para também ter as vendas pelo digital, e aqui ele complementa a nossa estratégia pensando na, assim, no bem-estar do pet, pensando na saúde preventiva e também na saúde corretiva. Nós temos planos para ambos os casos e isso vai ao encontro da gente ir melhorando o nosso ecossistema. Em breve, quando a gente tiver isso mais rolloutado, a gente começa a compartilhar alguns números importantes aqui da Série Saúde. Podemos seguir. Tudo bem. Antes aqui de passar a palavra à Aline, para falar propriamente sobre o resultado financeiro, só fazer um breve pensamento aqui sobre a questão do CAD, que sempre tem muito investidor perguntando, muita gente naturalmente acompanhando o que vem acontecendo pela mídia. A questão aqui o processo ele foi avaliado pela Superintendência do CAD, foi uma aprovação sem restrições, teve um recurso de um terceiro interessado, isso fez com que o caso subisse ao Tribunal do CAD,
E como é que nós estamos em relação à expectativa de resultado da análise do tribunal? Bastante confiantes na senioridade dos conselheiros, bastante confiante na parte técnica dos conselheiros, que por todos os cortes que nós fizemos ao longo dos meses junto à superintendência e que nós estamos prontos, estamos fazendo novamente o trabalho com os conselheiros, nós temos as devidas demonstrações do quanto isso é benéfico para o consumidor, o quanto essa fusão gera um aumento de competição, na verdade. Por que que gera aumento de competição? Porque significa diminuição de custos para Pets e para Cobase. Se a gente consegue diminuir custos num mercado que está altamente competitivo, evidentemente que o único resultado da diminuição de custos é aumentar a competição, portanto, ganha o consumidor com a fusão Pets e Cobase, e é por essa razão que a gente está bastante confiante no julgamento do Tribunal do CAD. Em termos de expectativa de data, tecnicamente a data seria até setembro, mas pode haver um pedido de prorrogação por parte do tribunal, que seria absolutamente normal, razoável, que se eles desejarem fazer isso, e se esse for o caso, aí o julgamento ele se estenderia até o final do ano. Então, esse é o melhor cenário de CAD que nós temos hoje, portanto, seguimos bastante confiantes na manutenção da decisão da superintendência. Agora sim, passo a palavra para a Aline e daqui a pouco eu volto para a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vou passar aqui os principais destaques financeiros da Pets. A gente teve uma receita bruta, né, com um crescimento de 8,6%. Acho que aqui cabe destacar os canais. A gente tem as vendas B2C, que a gente fala que são as vendas ao consumidor final. A gente cresceu 8,5%. Destaco também aqui, né, o segmento de serviços. A gente cresceu 10,2%. Que também foi uma ótima performance, considerando ali o histórico que a gente tinha tido crescimentos inferiores a esse. Do ponto de vista de lucro bruto e margem bruta, a gente conseguiu expandir 20 basis points no trimestre, como o Sérgio falou, né, apesar de um ambiente competitivo cada vez mais acirrado, principalmente no canal digital, a gente tem alguns elementos que jogam a nosso favor na margem, entre eles o mix entre canais, então quanto mais eu cresço físico em relação ao digital, isso favorece as minhas margens, né? É sabido que o canal digital, apesar de melhorando a cada ano, ele ainda carrega margens um pouco mais baixas, né, que o canal físico, então esse o crescimento do digital, ele acabou sendo de 4,5% versus um crescimento das lojas físicas de 11,8%, então isso traz um carrego positivo para a margem bruta. Além disso, né, a gente tem tido o crescimento das marcas próprias, como o Sérgio mencionou, e uma série de iniciativas de deixar a nossa loja mais competitiva com foco em cash margin. Então, apesar de um cenário mais competitivo externo, nós trabalhamos internamente com esses elementos e conseguimos expandir aí esses 20 basis points. Do ponto de vista de EBITDA ajustado, aqui acho que é o grande destaque, né, desse resultado, a gente teve uma margem EBITDA de 7,8, uma expansão de 170 bips, né? Então, grosso modo, 150 bips dessa expansão vieram de despesa, né? Então, tem, obviamente, um ganho de alavancagem operacional, a gente ainda tem muita loja que está maturando, então, toda vez que elas maturam, a gente consegue diluir um pouco mais, né, na nossa base de receita, e, obviamente, um controle muito grande de despesa, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Do ponto de vista de lucro líquido ajustado, né, lembrando que a gente divulga o lucro contábil, mas divulga o ajustado ele não tem efeitos não recorrentes, né, como, por exemplo, créditos fiscais que a gente pode ganhar no período, ou, eventualmente, as despesas que a gente incorre com a transação que está, né, acontecendo. A gente teve aí o lucro líquido ajustado 100% operacional, crescendo 81,8% no período. Pode passar. Aqui, a gente traz um pouquinho sobre a performance das lojas, então nós temos store sales 5,5%, que é um ótimo número, né, considerando que a gente está conseguindo crescer acima da inflação, do ponto de vista de same-store, uma volta, né, uma retomada muito grande, se a gente olhar ali o gráfico dos 6 meses, né, a gente apresentou no acumulado desse ano 5,8 versus o mesmo período anterior, menos 1,6, então essa retomada
muito significativa, e do ponto de vista, né, do four-wall das lojas, que a gente sempre abre para vocês, um equilíbrio muito grande. A gente tem conseguido mostrar uma consistência. As novas safras, elas têm maturado em linha com as safras anteriores, que acho que o que mostra que a gente tem um carrego de margem para acontecer futuramente, uma vez que 46% das nossas lojas ainda não são maduras, né? Acho que cabe dizer aqui também que a gente não abriu lojas nesse trimestre, né? Então, toda vez que eu também abro ou um número menor de lojas, ou eu não abro lojas, eu também acabo não gerando uma pressão extra sobre o meu DRE, né? Uma vez que a loja, quando ela nasce ou negativa, né? O que é natural, o aluguel dela é full, a despesa de pessoal dela é full, mas ela ainda não tem a receita full que a gente espera dela. Pode passar. Acho que sobre aqui a parte de margem bruta, né, como eu mencionei, acho que um dos elementos, né, apesar da competição mais acirrada, principalmente no canal digital, por conta dos marketplaces, a gente teve um mix de canais que favoreceu a margem bruta. Então, pensem que no mesmo trimestre do ano anterior, a gente tinha uma participação digital de 43,4%. Agora, a nossa participação digital ficou em 41,8%. Então, isso ajuda, né, na composição da margem final da companhia, e, obviamente, a gente tem aqui a penetração de marcas próprias, que nos ajuda, uma maior penetração de acessórios, que também nos ajudam. No mesmo período do ano anterior, a gente vinha tendo queda na participação de acessórios dentro do nosso mix. E aqui não, a gente conseguiu ter uma boa retomada e hoje a gente consegue dizer que essa categoria cresce em linha com as demais categorias da companhia depois de vários trimestres negativos. Então, pode passar. E acho que aqui, né, aqui eu vou me estender um pouquinho mais, aqui a gente fala sobre despesa e EBITDA, né, que acho que foi o grande highlight desse trimestre. Então, de fato, a gente teve, né, após, eu diria, entre aspas, aqui, um susto inicial no começo do ano, a gente teve alguns ajustes na questão do nosso CD, ampliação, e a gente teve uma perda de produtividade, sim, né, a gente agora conseguiu mais do que compensar isso. Então, muito a gente conseguiu offsetar em março, e eu diria que de abril em diante a gente mais do que compensou isso. Então, a gente fez uma série de planos de ação, não foram só voltados ao CD, muito pelo contrário, a gente olhou para armazenagem, a gente olhou para marketing, a gente olhou para consumo, despesas indiretas, energia elétrica. Então, aqui tem realmente um pouco vasto de iniciativas que a gente olhou para conseguir não só offsetar o que a gente teve no começo do ano, mas entregar além daquilo que a gente já esperava. Obviamente, quando a gente também consegue colocar, né, como o Sérgio falou, a gente consegue ter um incremento de vendas, repasse de tabela de preço por parte dos nossos fornecedores, isso obviamente ajuda a diluir um pouco mais essas despesas. Então, aqui, né, como o último gráfico mostra, a gente teve 170 basis points de incremento no EBITDA, sendo que 150 vieram de G&A. Inclusive, quando a gente olha só o DNA, o nosso DNA ficou flattish nominalmente, apesar de um crescimento aí de quase duplo dígito. Pode passar. Aqui é um bridge do nosso lucro, do lucro líquido contábil ajustado, como eu mencionei anteriormente. Aqui a gente faz o ajuste para o bem e para o mal, né? Então, nesse caso, o nosso lucro líquido contábil do TRI, ele foi superior ao ajustado, porque nós tivemos aqui a dedução de alguns créditos extemporâneos que nós tivemos, de PIS/COFINS, e também que foram positivos, né? E também tiramos aqui o efeito das despesas que nós temos incorrido, seja com advogados, consultorias relacionadas à transação com a Cobase. Colocamos aqui também alguns elementos não caixa do nosso resultado, que a gente sempre coloca, né, do ponto de vista dos stock options, que hoje tem um efeito não caixa no nosso lucro, juros que nós pagamos, né, a gente acrua do valor a pagar das nossas adquiridas, como a Zidog, por exemplo, e o impacto da operação swap que nós temos da dívida 4131, que é uma marcação a mercado pura e simples, não tem nenhum tipo de efeito caixa. Então, acho que, né, grosso modo, a gente está falando de um lucro líquido ajustado que cresceu 80% e de um lucro líquido contábil que realmente cresceu ali muitas vezes no período. Pode passar. E por fim, né, nesse slide, eu queria fazer um destaque para o nosso fluxo de caixa operacional. Então, a gente gerou 56 milhões no período. Quando a gente olha no ponto de vista do semestre, também nós estamos muito bem, gerando caixa que cobre integralmente os nossos investimentos. Passando para o gráfico ali do meio do slide, a gente continua também olhando muito os investimentos e a racionalização dos mesmos. Então, a gente tem, né, uma redução de 25% no nosso investimento total, sendo
a grande parte dessa redução vindo da desaceleração natural do nosso ritmo de expansão, né? Então, teve aqui uma queda do CAPEX relacionada a novas lojas, não só porque a gente tem aberto menos lojas, mas porque essas lojas que a gente tem aberto, elas têm trazido menos investimento, a gente está com um conceito de loja um pouco mais enxuto, seja do ponto de vista de metragem, seja do ponto de vista de investimento. E também em tecnologias que a gente tem, obviamente, investido ainda muito em termos de e-commerce, em termos de experiência do cliente, em termos de segurança da informação, mas com uma ligeira queda em relação ao mesmo período do ano anterior. E por fim, né, no slide de alavancagem, a gente está hoje com uma alavancagem de 0,2 dívida líquida para EBITDA. Acho que aqui é importante dizer que esse número, mesmo após, né, o pagamento de dividendos de 130 milhões que nós fizemos em outubro do ano passado, e acho que um dado muito positivo, né, e que mostra como a gente tem gerado caixa, é que, versus o primeiro trimestre, nós conseguimos, né, melhorar 30 milhões na nossa dívida líquida. Então, isso só, né, mostra o quanto todas as iniciativas que a gente tem feito de despesa, de redução de estoques, enfim, e de otimização de investimentos têm trazido aí essa redução, inclusive, da nossa dívida líquida. Bom, acho que é isso da minha parte. A gente passa agora para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, cliquem no ícone de Q&A na parte inferior da tela, escreva seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar o microfone. Você deve ativá-lo para fazer perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone Q&A, informando nome e empresa. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Queria focar um pouco nessa parte do crescimento de digital. Ele perdeu um pouco de representatividade quando a gente olha a comparação ano contra ano e no sequencial também. Queria entender se vocês acham ou entendem que vocês atingiram algum nível de saturação nesse canal de e-commerce. E por outro lado, também, se vocês estão talvez satisfeitos com esse nível de crescimento no e-commerce de vocês, ou se a gente deveria esperar algum nível de aceleração daqui para frente. Obrigado. Obrigado você, Alexandre, pela pergunta. Vamos avaliar a sua pergunta por alguns aspectos, né? Primeiro, assim, pré-pandemia, a participação de vendas digitais era 7%, na pandemia isso pulou para 25%. A gente imaginava que pós-pandemia isso iria ficar num patamar intermediário entre os 7 e os 25%, mas o que ocorreu pós-pandemia foi um crescimento contínuo, batendo a casa do, acho que chegou a bater 45, ou perto dos 45% de participação. E agora está mais para os 40 e baixos aí de 41. participação. 41. Então, muito bem, agora está em 41. O que, convenhamos, ainda é um patamar bastante respeitável, bastante importante. Então, se você pensar no relativo da proporção, do o quanto o dígito está significando, a gente não pode se queixar, é muito relevante o digital no nosso negócio. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro da sua pergunta, tem uma parte importante, que é assim, vocês estão satisfeitos com o crescimento dessa taxa? A resposta é não. Não estamos de forma alguma satisfeitos. Por quê? Porque quando a gente estava crescendo bem no digital, o físico estava deixando a desejar. A hora que corrigiu o crescimento do físico, agora é o online que está deixando a desejar. E isso compromete o crescimento da empresa como um todo. A gente seguramente gostaria de estar crescendo duplo dígito no conjunto. E o que tem puxado, freado o crescimento é justamente o digital. E basicamente num cenário que você tem uma competição mais acirrada, como eu disse no início, sobretudo do marketplace. Então, quando você tem uma concorrência mais acirrada, o que é o natural? Você precisa competir com preço, você precisa estar lá mais
presente para o consumidor. Como é que você compete com preço sem destruir a empresa, sendo mais produtivo, cortando despesas, sendo mais racional nas despesas? E o movimento da fusão vem exatamente a esse encontro. Quer dizer, a gente diminui de maneira mais significativa ainda as despesas para poder voltar a ter um nível de competição mais importante e não conviver com um crescimento baixo como esse, porque, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar em market share do segmento PET, se você pegar provavelmente ao longo dos últimos trimestres, quando a gente olha a vertical PET, e isola o online, a Pets deve estar perdendo share, porque tem plataformas aqui que estão crescendo a taxas substancialmente maiores que essa. Se eu puder complementar, Sérgio, acho que tem uma questão também da base de comparação, Alexandre, porque no ano passado, nessa mesma época, o nosso físico estava caindo 10 e o digital crescendo 30, né? E foi aí que a gente também fez uma série de iniciativas para incentivar a venda em loja, como o campeonato que o próprio Sérgio mencionou. Então, obviamente, a gente cresce, né? Um físico agora em quase 12% sobre uma base que caía 10 e um digital cresce um pouco menos, mas sobre uma base que cresceu 30, tá bom? Perfeito, super claro. Muitíssimo obrigado, Sérgio e Aline. Valeu, Alexandre. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Leme, do Goldman Sachs. Por favor, senhora Gabriela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria falar um pouco mais do lado de despesa. A gente viu um TRI com bastante controle, mas seria ótimo se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe do que a gente pode esperar daqui para frente. Queria entender se ainda tem medida relevante a ser tomada para conter despesa, ou se a partir de agora é uma história mais de alavancagem operacional. Obrigada. Obrigado você, Gabriela, pela pergunta. Gabriela, assim, quando a gente faz a gestão de varejo, é impressionante como a gente tem dificuldade em encontrar uma grande linha para atuar, principalmente quando o assunto é despesa. O que dá um resultado significativo para mexer o ponteiro é quando você atua em múltiplas linhas um pouquinho, né? Então, é aquela eficiência de você pegar vários assuntos diferentes e estar atuando neles. Isoladamente, nenhuma das iniciativas mexe o ponteiro, no conjunto mexe. E, inclusive, ajuda na própria cultura da companhia, no sentido de ser disciplinada com custos. O que eu posso te dizer é que esse movimento que a gente intensificou no final do primeiro trimestre, ele veio para ficar. Ele tem absoluta consistência com o que nós acreditamos para os próximos trimestres. Seguramente, a gente, pelo menos nesse momento, não está enxergando nenhuma grande oportunidade de um grande corte disso. Não está no nosso radar hoje. O que está no nosso radar é manter os avanços saudáveis que nós tivemos no segundo trimestre e estar atento a novas oportunidades, que serão micro-oportunidades, de ver o que a gente consegue fazer no próximo trimestre. Mas, fundamentalmente, passar a ter uma cultura muito forte de redução de custos. Super claro, obrigada. Se eu puder complementar, Gabriela, acho que no fundo, como o Sérgio falou, a gente não tem, né, uma bala de prata, não foi o caso no 2T, não é o caso para os próximos 6 meses, né, até encerrarmos o ano, mas, assim, uma coisa que acho que foi muito positiva para nós é que, como eu mencionei, esse pequeno susto no início do ano, né, essa questão que nós tivemos no centro de distribuição fez com que a companhia se unisse muito em todas as áreas para todo mundo ajudar um pouquinho e conseguir compensar o quanto a gente começou a pior nos 2 primeiros meses. E eu acho que isso a gente consegue manter para o restante do ano, porque deu uma injeção aqui de gás na companhia como um todo para olhar desde a da luz acesa no banheiro até as coisas muito mais significativas de loja e e-commerce. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem nossas perguntas e parabéns pelo resultado. Do nosso lado são duas, tá? A primeira é um pouco do canal B2B, que acho que vocês acabam apresentando um crescimento
relevante aqui no TRI. Então, eu queria entender se o patamar desse TRI é algo que a gente pode esperar para frente. E a segunda é em relação à margem bruta, né? Entendo que tem várias moving parts que acabam contribuindo para essa expansão apresentada, mas olhando para frente, se vocês fossem elencar o principal ou os principais drivers para uma expansão, quais seriam eles? Obrigado. Obrigado você, Vitor. Vamos lá, em relação ao B2B, o B2B tem naturalmente vários componentes que influenciam isso. É, a gente tem vendas da Zidog no Global, que com políticas tarifárias estão muitas vezes já tinha oscilação sem política tarifária. Com política tarifária, você pode estar um pouco mais exposto a algum tipo de oscilação, mas que isso é uma parte do negócio. E tem as vendas nacionais aqui com B2B e com Petix. As vendas de Petix, elas tendem a ser mais constantes, terem mais oscilações. As vendas de Zidog já oscilam um pouco mais, mas, assim, em termos gerais, acho que a gente pode esperar um comportamento parecido com esse em termos de B2B. A gente não tem grandes expectativas de um salto no B2B e também não vê nenhum cenário de algum decréscimo importante para o B2B. Então, eu diria que, em relação ao B2B, uma certa manutenção. Quando você fala sobre o cenário de margens, é, a, a margem, obviamente, ela é composta por N fatores, né? E aqui, eu quero dizer, até para ser consistente com o que eu estou dizendo do aumento de competição, é, a gente não enxerga cenário de expansão de margem, porque o que a gente enxerga é cenário de aumento de competição. A gente não quer ficar expandindo margem e crescendo 4% no online. Isso não faz sentido nenhum. O que a gente precisa é ser mais competitivo. A gente precisa melhorar a nossa performance de crescimento de faturamento. Como é que a gente faz isso? Se por um lado a gente não pode enxergar a expansão em margem, a gente não tem espaço para redução de margem, porque o resultado é apertado. Então, o que você precisa fazer é todas as medidas de eficiência que contribuem para o crescimento da margem, como aumento de participação de marca própria, como o amadurecimento do parque de lojas, como o próprio físico crescendo mais que o digital, são todos fatores positivos para a margem. Isso a gente acaba, então, repassando isso para o consumidor. A gente repassa para o consumidor para manter o nível de competitividade. Se a gente não estivesse fazendo esse repasse, fatalmente o que estaria acontecendo é que a gente estaria com um crescimento pior, estaria vendendo um pouco mais caro e, eventualmente, com algum resultado marginalmente melhor. Mas não é isso que a gente acredita. A gente realmente, para nós, é muito importante a questão da quantidade de consumidores que nós temos com a gente. Nos bons momentos, nos maus momentos, nos momentos com inflação, nos momentos sem inflação, a gente precisa estar muito próximo ao tutor. Isso aí. E para ficar próximo, a gente jamais pode perder competitividade de vista. E é isso que nós estamos extremamente focados em fazer. Super claro, Sérgio, obrigado. Valeu, Vitor. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Egger, da XP. Por favor, Dani, pode prosseguir. Boa tarde, obrigada. Meio bom dia, boa tarde, ainda não sei, nem sei. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas aqui, talvez três do meu lado. A primeira do lado de crescimento, você pode abrir um pouquinho como que ele se deu em diferentes categorias? Eu sei que você fala do alimentar e do não alimentar, mas de repente onde que vocês estão vendo essa maior retomada? Se é uma coisa mais cross das categorias, talvez mais focada em, por exemplo, marca própria que tem uma proposta de valor talvez mais adequada. Então, se puder trazer um pouquinho tangibilizar como que se deu esse crescimento em categorias, e aí também conectar com a minha segunda, que é, dada a dinâmica de retomada de inflação que aconteceu, pelo que a gente entendeu, mais no final do TRI, e aí tendo julho também já em vista, como que vocês têm visto o nível de aceitação do cliente, né, desse repasse de preço?
E aí a minha segunda mais em rentabilidade é sobre o gap de margem entre o digital e o físico, né? Eu acho que estruturalmente sempre vai existir, mas eu não sei se vocês podem dar uma ideia de onde está e se tem espaço para talvez ele ficar menor com algum tipo de iniciativa dentro de um ou outro canal. Obrigada. Obrigado você, Dani, boa tarde. Sobre a primeira pergunta de crescimento de categorias, eu não sei se a gente está com esse dado disponível, Aline. A gente acabou não abrindo nesse trimestre, mas é um pouco do que você falou, Dani. O crescimento está muito parecido cross categorias, tá? Então, até como eu mencionei, por exemplo, acessório era uma categoria que a gente vinha assim, decaindo 10%, depois ficando flourish, a gente volta a crescer em linha, né? Então, eu diria que todas as categorias estão muito parecidas, e aí, se você remove, obviamente, marca própria cresce grosso modo, esses 43%, e obviamente ela puxa mais o crescimento ali de acessórios, higiene, porque a gente tem tapete higiênico, e tapete higiênico é muito representativo para a marca própria, mas eu diria que a gente não tem, né, se a média da companhia está entre o 8,6, a gente tem muito pouca divergência no segundo trimestre em relação a elas, tá? Em relação ao segundo aspecto que você pergunta, sobre essa retomada da inflação, se o cliente aceita bem, vamos lembrar que a gente está há mais de ano praticamente com inflação zero, né? Então, algum tipo de repasse de inflação, a gente entende que assim, a gente não percebe grandes problemas, até porque diferentemente do que foi um processo de pandemia, que houveram ajustes muito acima do IPCA, agora a gente está falando de ajustes que normalmente o teto do ajuste é o IPCA, é daí para baixo. Então, a gente sente que é um processo um pouco mais tranquilo sob o ponto de vista do consumidor. E sobre a questão da diferença de margens entre o digital e o físico, aqui naturalmente é um trabalho constante de melhoria de produtividade nos indicadores do digital para diminuir o gap, mas o gap ele diminui quando você aumenta a competitividade do mundo físico. E o gap não é só melhorar a rentabilidade do digital, passa por também diminuir o físico para você aumentar a competição, porque naturalmente a gente está citando aqui essa competição dos marketplaces, porque talvez ela fique um pouco mais em evidência, a gente não pode se enganar. O segmento pet, vocês acompanham muito bem isso. Quando nós fizemos nosso IPO, ele era muito fragmentado e ele continua sendo muito fragmentado. Se é uma verdade que tem muita pet shop que fecha, a outra verdade é que tem muita pet shop que abre. Então, assim, o processo de competição, quer no online, quer no físico, ele é extremamente dinâmico. A gente tem a pressão de redes regionais, a gente não tem uma rede que nacionalmente compete, mas isso não significa muita coisa, porque em cada lugar que a gente está, a gente tem uma competição importante do mundo físico também. Então, se você soma essa competição dos players do mundo físico com essa competição aberta do marketplace, que está no Brasil inteiro, é um cenário sempre desafiador e que eu volto a dizer, acho que aqui, talvez no call aqui, a mensagem mais importante para passar seja essa. Só tem um caminho para essa competição. A gente ser mais produtivo, reduzir custos e baixar preço para o consumidor para acompanhar a competição. Porque se a gente não fizer isso, a gente começa a prejudicar o nível de crescimento. E compartilhando com vocês, é claro que a gente não pode estar satisfeito em estar crescendo abaixo de 10%, como foi o crescimento, inclusive, desse trimestre. A gente sabe do crescimento do mercado pet como um todo e a gente não deveria considerar perder share nesse crescimento. Tá ótimo, super obrigada. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bob Ford, do Bank of America. Por favor, senhor Bob, pode prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde, Sérgio, Aline, e parabéns pelos resultados.
¿Cómo están pensando en sus áreas de servicio, tanto en términos de estructura cuanto differentiation y geradores de tráfego? ¿Y cómo debemos pensar sobre los price gaps con los marketplaces? ¿Y cómo esperan que los price gaps se comportan após a fusão? Obrigado. Obrigado a você, boa tarde, Bob. É, Aline, se você puder me ajudar com essa resposta. Sim, eu diria, Bob, que assim, a gente tem trabalhado bastante na área de serviços, né? A gente já mostrou uma retomada significativa no crescimento, a gente cresceu 10,2 no trimestre, e aqui, né, acho que tem dois elementos. A gente sempre falou que, poxa, hoje a gente tem uma rede de clínicas, consultórios e hospitais que não estão no uso de sua capacidade máxima, né? Então, o plano de saúde, obviamente, que nós criamos, ele é um plano de saúde que vem justamente com esse objetivo, de você conseguir ocupar mais espaço de um custo fixo que nós já temos que está rodando, né? Então, o que teve de interessante nesse trimestre? Primeiro, um aumento da penetração agora da venda do nosso plano de saúde. A gente começou pequenininho, em 5 hospitais da Pets, agora a gente já está vendendo em 40 lojas, por enquanto só no ambiente físico, né? Então, é uma venda mais assistida, né? E agora, no final de agosto, a gente vai migrar para uma venda online. Ou seja, eu também vou vender, né, o produto no canal digital e a gente pretende, né, ter aí agora uma escalada grande do plano, claro, ainda focando no estado de São Paulo, na cidade, na verdade, de São Paulo e de Campinas, tá? Então, é uma grande aposta, né? A gente vê muito essa questão do envelhecimento da população pet, né? E o quanto o plano de saúde vem para agregar no nosso ecossistema. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que nesse trimestre a gente também iniciou os pilotos de franquia, né? Então a gente agora está iniciando a franquia não só da nossa área de serviços veterinários, que é a Seres, então franquear algumas unidades dos consultórios e das clínicas, mas também franquear unidades de banho e tosa, né? O que acontece hoje, né? A nossa competição nesse segmento de clínica e banho e tosa, ela acaba sendo uma competição muito informal, né? E a gente acaba tendo uma dificuldade, né, em ser rentável e, ao mesmo tempo, manter toda uma estrutura, pagando todos os impostos, né, tendo os nossos veterinários, os nossos banhistas sendo, né, com contratos de trabalho. Então, o modelo de franquia, né, que a gente chama quase que uma micro franquia, acaba permitindo não só que a gente consiga ter, né, margens mais altas e que também isso seja muito bom para o franqueado. Então, assim como o plano de saúde, ainda é um piloto, né? A gente ainda tem, eu diria, 6 unidades, grosso modo, nesse piloto de franquias, 3 e 3, 3 de banho e tosa, 3 de clínicas, e a ideia é ir contando mais a vocês à medida que o tempo for passando nos próximos meses. E acho que a outra parte da sua pergunta, Bob, me parece que você quer saber como é que seria a nossa, ou como melhoraria nosso grau de competitividade com o marketplace num cenário de fusão aprovada. Eu acho que melhora significativamente, porque quando a gente fala em redução de custos, sem dúvida nenhuma, a fusão representa aquele cenário de mexer ponteiro em redução de custos. E quando você mexe o ponteiro na redução de custos, você está apto a concorrer de uma maneira melhor, junto ao consumidor. Então, assim, a gente tem uma fortíssima expectativa de que, uma vez tudo isso acontecendo, a empresa combinada volte a um trilho de crescimento é, mais interessante do que as empresas individualmente têm hoje em dia, justamente porque a gente precisa aumentar a competição, a gente precisa aumentar a possibilidade de vender mais barato ao consumidor. Ficou muito claro, muito obrigado. Valeu, Bob. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Sérgio Zimerman para que faça as considerações finais da companhia. Bom, eu quero agradecer as perguntas recebidas, agradecer ao tempo de cada um aqui que nos acompanhou durante todo esse call. Reforçar a confiança que nós temos tanto
na nossa recuperação, que já teve momentos difíceis. Eu diria que o pior das questões de rentabilidade e operacionais da Pets ficou para trás. Esse é um trimestre que a gente fica muito feliz em poder, dessa vez, mostrar bons indicadores operacionais e financeiros com um nível de recuperação, mas também, ao mesmo tempo, dizer que ainda está muito distante do que a gente quer para essa companhia. A gente sabe que essa companhia tem uma vocação enorme para capturar crescimento, para ampliar a presença em cidades dos estados. Nós estamos praticamente em todos os estados, mas ainda tem muitas cidades que nós não estamos. Então a gente ainda deseja fazer muita ampliação dessa empresa naturalmente que pensar que uma ampliação com a empresa combinada, no sentido de ela ser mais leve em custos, ela faz muito mais sentido para que a gente possa enfrentar tudo isso que acontece no mundo físico e que acontece no mundo online, sobretudo dos marketplaces. Muito obrigado, uma excelente sexta-feira, excelente final de semana a cada um de vocês. Até mais. A videoconferência do Grupo Pets está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder demais dúvidas. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.